Um pouco antes nesta série, falamos sobre a origem da vida celular, discutimos quando flagelados e esponjas, observando que eles representam o surgimento da vida animal há cerca de 600 milhões de anos atrás. Como organismos semelhantes às esponjas modernas são provavelmente os ancestrais de todos os animais da Terra, é com esses organismos que começaremos nossa exploração do reino animal. As esponjas são membros do filo Porífera. O nome porífera significa portador de poros, o que é muito apropriado para as esponjas, uma vez que elas são cheias de poros ou ósteos. Pequenos buracos cobrem seus corpos, mas esse não é o único aspecto único das esponjas. Não apenas as esponjas são quase todas assimétricas, com algumas exibindo simetria radial, mas suas células também não se organizam em tecidos ou órgãos. Elas nem sequer têm boca ou ânus, portanto não há trato digestivo. Em vez disso, suas formas corporais únicas são adaptadas para permitir a máxima eficiência do fluxo de água através de sua cavidade central, onde a água deposita nutrientes e então sai através de um orifício em sua extremidade superior, chamado de ósculo, que significa boquinha. Algumas espécies podem ter vários ósculos, embora a maioria tenha apenas um. Os corpos das esponjas são feitos de duas finas camadas de células com um mesoílo gelatinoso intercalado entre elas, que é composto principalmente de colágeno. A camada externa de uma esponja é coberta por uma única camada de pele externa, composta de células planas em forma de placas chamadas pinacócitos. Os pinacócitos na base do animal também o ancoram ao seu substrato, aquilo ao qual ele está preso, enquanto aqueles que formam sua pele podem servir não apenas para protegê-lo, mas também para digerir matéria orgânica. Entretanto, as células mais responsáveis pela alimentação são os coanócitos. São células cilíndricas com um único flagelo. É o movimento de Scott desses flagelos que é responsável por criar uma corrente que impulsiona a água através do corpo da esponja. Então, uma coisa importante a entender é que as esponjas não sugam a água. Ao invés disso, seu interior é revestido por pequenos coanócitos portadores de flagelos que literalmente criam uma corrente ao redor dele. Esta corrente não é forte o suficiente para trazer grandes animais, mas pequenas criaturas vivas e material orgânico são facilmente arrastadas para dentro dela. Então os flagelos se movem para frente e para trás, causando uma corrente ao redor da esponja. A água ao redor da esponja é atraída para seus poros, que são revestidos e controlados por porócitos, que criam válvulas fecháveis. Além disso, existem outras células encontradas dentro do mesoílo, como os esclerócitos ou espongócitos, das demosponjas, que excretam espículas, o elemento estrutural das esponjas que também afasta predadores. Muitas esponjas podem perder suas espículas, formando um denso tapete de espinhos ao redor delas. Outras espécies produzem toxinas que impedem que outros animais cesses, como briozoários ou assídeos, cresçam nelas ou perto delas. Muitas espécies de esponjas também têm uma variedade de outras células que se movem através do seu mesoílo. Elas têm ovócitos e espermatócitos, que são as células reprodutivas, células totipotentes, que agem como células imunes em outros animais, amebócitos, que são células totipotentes semelhantes a amebas, que podem se transformar em qualquer outro tipo de célula, e outras, como os miócitos, que conduzem sinais e permitem que partes dos animais se contraiam, bem como vários tipos de células produtoras de colágeno. Muitas dessas células, excluindo os esclerócitos, podem realmente se mover e flutuar livremente no mesoílo da esponja. Se você observar atentamente algumas dessas células, elas se parecem e se comportam quase como protozoários individuais, o que reforça o que aprendemos sobre o surgimento da vida multicelular no tutorial anterior. Agora, algo fascinante sobre as esponjas é que, como não possuem um verdadeiro sistema digestivo, quase todas as suas células consomem matéria orgânica. Então, à medida que a água flui para dentro de seus corpos, qualquer material orgânico minúsculo, como fitoplâncton e detrito, que ficam presos em uma parte da esponja, é consumido. Este é um tipo de alimentação por filtração, já que as esponjas consomem apenas material orgânico suspenso na coluna de água. No entanto, existem esponjas como a esponja árvore de ping-pong que são carnívoras. Ela usa pequenas espículas em forma de gancho para capturar pequenos crustáceos e digeri-los vivos lentamente. Esse comportamento carnívoro é fascinante para as esponjas, pois quando adultas, esses organismos são sésseis, o que significa que se ancoram a um substrato e crescem a partir dele. Algumas esponjas levaram esse comportamento ao próximo nível e, na verdade, abrigam endosimbiontes fotossintetizantes em seus corpos. Essas poucas espécies produzem mais alimentos e oxigênio do que consomem, como as plantas. Mas lembre-se, eles ainda são animais. Seus corpos capturam os endosimbiontes, eles não conseguem cultivá-los por conta própria. Além disso, como todas as espécies de esponjas, elas são móveis quando larvas. Falando em larvas, ou esponjas bebês, vamos falar sobre a reprodução das esponjas. A forma mais comum de reprodução em esponjas é a sexuada, na qual eles liberam espermatozoides na água.
Em algumas espécies, os óvulos ou ovos também são liberados na água, enquanto em outras eles são mantidos dentro dos corpos da esponja, na esperança de serem fertilizados por algum espermatozoide de um organismo diferente pertencente à mesma espécie. É importante notar que, embora a maioria das esponjas sejam hermafroditas, ou seja, sejam machos e fêmeas ao mesmo tempo, elas não têm gônadas ou órgãos reprodutivos. Em vez disso, espermatozoides e óvulos são produzidos por células individuais. Uma vez que um óvulo é fertilizado, ele se desenvolve em um zigoto, e depois em um dos 4 tipos de larvas. Todos eles são basicamente pequenas bolas de células com flagelos que revestem sua epiderme. Essas larvas então nadarão por alguns dias. Curiosamente, muitas dessas larvas possuem anéis de pigmento, que atuam como uma espécie de olho primitivo, que são sensíveis à luz e podem mediar sua locomoção. Eventualmente, porém, eles afundarão na coluna d'água e rastejarão até encontrarem um lugar para se estabelecer. A partir daí, eles crescerão lentamente até se tornarem adultos. Muitas espécies de esponjas também podem se reproduzir assexualmente, usando um dos 3 métodos diferentes: brotamento, fragmentação e gêmulas. Ao contrário da crença popular, apenas algumas espécies de esponjas podem se reproduzir assexualmente por brotamento, onde uma nova esponja se desenvolve a partir de uma excrescência ou broto na esponja-mãe, que depois cai. A fragmentação, no entanto, é um pouco mais comum. Todas as esponjas vivas conhecidas podem remodelar seus corpos. Fragmentação ocorre quando uma esponja se regenera a partir de fragmentos que são quebrados, embora isso só funcione se os fragmentos incluírem os tipos certos de células, como os amebócitos totipotentes. É verdade que algumas esponjas podem se regenerar completamente a partir de uma única célula, mas deve ser a célula certa. Nem todas as células de esponja e nem todas as espécies de esponjas podem fazer isso. O terceiro método de reprodução assexuada é através de gêmulas. Quando as condições ambientais se tornam menos hospitaleiras para as esponjas, como quando as temperaturas caem, muitas espécies de água doce e algumas marinhas produzem gêmulas, que são pequenas cápsulas de sobrevivência de células não especializadas que podem permanecer dormentes até que as condições melhorem. Então, eles formam esponjas completamente novas ou recolonizam os esqueletos de seus pais mortos. Para finalizar, vamos rever as estruturas corporais mais comuns, também conhecidas como sistemas aquíferos das esponjas, e suas classes taxonômicas existentes. Existem 3 estruturas principais das esponjas. Primeiro, o tubo simples ou formato de vaso revestido com coanócitos, conhecido como asconoide. Em segundo lugar, o ciconoide, ou parede corporal pragueada, que possui bolsas internas revestidas com coanócitos que se conectam às bolsas externas. E em terceiro, o complexo padrão, leuconoide, com o mesoílo que contém uma rede de câmaras revestidas com coanócitos conectadas entre si e as entradas e saídas de águas por meio de tubos. Este terceiro tipo de corpo é na verdade o mais comum entre elas. Estruturas corporais menos comuns são o Sleibd, que é frequentemente considerado uma estrutura de transição entre as condições ciconoides e leuconoides, e o solenoide, que é caracterizado por tubos complexos revestidos com coanócitos. Devemos salientar que as pequenas coisas pretas que revestem o interior das esponjas no esquema são coanócitos. Em termos de taxonomia, as 4 classes existentes de esponjas são Demosponja, Calcária, Hexactinellida e Escleromorfa. As Demosponjas são de longe a classe mais comum e mais diversa, com mais de 8.800 espécies identificadas, representando 76% de todas as espécies de esponjas conhecidas. São esponjas leuconoides de corpo mole com um esqueleto rígido, às vezes maciço, feito de espículas compostas de sílica. Algumas espécies de demosponja podem viver por centenas ou até milhares de anos e atingir tamanhos enormes. As calcária, ou esponjas calcárias, incluem espécies de todas as 3 principais estruturas corporais, incluindo o solenoide. Eles têm esqueletos de espículas feitos de carbonato de cálcio e são tipicamente pequenos e de cor opaca. Elas incluem cerca de 400 espécies conhecidas. As esponjas actinélida são todas leuconoides, encontradas no fundo do mar e comumente chamadas de esponjas de vidro. Elas são únicas entre as esponjas porque podem conduzir rapidamente impulsos elétricos através de seus corpos, permitindo então que elas respondam rapidamente a estímulos externos. Por fim, os homoescleromorfos são esponjas leuconoides ou Sleibd, maciças ou incrustantes, com muita pouca variação na forma das espículas. Eles foram considerados filogeneticamente distintos das demosponjas. E é isso que temos hoje para as esponjas. Por mais que tenhamos discutido, há uma quantidade considerável de informações que não abordamos, mas como o objetivo desta série é uma introdução a todos os principais filos do reino Animalia, vamos em frente prosseguir e investigar os cnidários a seguir.